Dando continuidade à série de entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos no município de Limeira em 2024, recebo nos estúdios do Rápido no Ar a advogada e vereadora reeleita Mariana Calça, que vai bater um papo com a gente, falar um pouco sobre estas eleições e também como que ela imagina o mandato dela, que se inicia o segundo a partir de 1º de janeiro de 2025. Mariana, muito obrigado pela sua presença aqui, para que você venha bater esse papo com a gente aqui e, consequentemente, o pessoal que acompanha possa conhecer um pouco mais o seu trabalho. Obrigado pela presença aqui. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, William, e a todos que nos acompanham aqui, né, pelo Rápido no Ar. É um prazer conversar com vocês, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o que nós fizemos nesses quase 4 anos, né, 3 anos e 10 meses, e o que a gente pretende fazer agora, pós-eleição, já sabendo do resultado, né, sabemos que o nosso mandato foi reeleito e está pronto para encarar aí mais 4 anos de trabalho, de muito trabalho para a cidade de Limeira. Mariana, você foi reeleita com quantos votos? Agora 1.737 votos. No total, você ficou na lista de primeiro a 21º, você ficou em qual posição? Eu não sei te dizer, mas para baixo dos 10. Depois dos 10 ali, eu não me lembro. Entre os candidatos do MDB, eu fui a primeira classificada ali, colocada. Logo depois de mim, foi o Dr. Marcelo Rossi. E como que você viu essa questão dessa eleição? Foi um pouco diferente essa eleição em si? A gente tem uma renovação aí de quase 50%, 10 novos vereadores, alguns voltam, o caso do próprio Dr. Marcelo Rossi, já foi vereador, já ocupou uma cadeira e volta. Como que você vê essa formação da Câmara Municipal para 2025? Eu tenho bastante esperança na política, né? Se eu não tivesse, eu ainda não estaria mais nesse lugar. Então, eu acredito que as pessoas novas que chegam à Câmara a partir de 2025, elas chegam para acrescentar, né, cada um no seu nicho, cada um no seu meio. A gente tem um Guilherme Guido, que com certeza vai ter o esporte como prioridade. A gente tem outros eleitos aí, Dr. Marcelo Rossi, que vem pensando na saúde, o Costa Júnior, né, que pensa em segurança pública. Então, acho que todas as pessoas que foram eleitas têm o que e como acrescentar à nossa cidade de Limeira e aos debates, né? Um debate sadio, um debate que realmente avance as coisas na nossa cidade. A gente precisa parar de olhar para as coisas com amor e pensar mais no pragmatismo, nos problemas que a gente precisa resolver. Eu fui eleita para resolver problemas das pessoas, para resolver os problemas da cidade, e não para ficar gritando, para ficar discutindo muitas coisas que são ideológicas, né? A gente acaba deixando de fiscalizar, por exemplo, a questão da cobertura de quadras para fazer uma discussão de banheiro unissex nas escolas, que não existe. Então, acredito que a gente precisa focar realmente nas coisas que a cidade precisa e não nas coisas que a gente acha que precisa. Quando você fala dessa questão da discussão do banheiro unissex, foi algo que sempre quando há qualquer assunto relacionado, fica muito inflamado, né, na Câmara Municipal. E quando você cita que não existe, é baseado em quê, vereadora? Baseado nas 82 visitas que eu fiz nas escolas públicas municipais. Baseado em fato, baseado em evidência, como eu levei os quase 4 anos de mandato e vou levar os próximos 4 anos também. O nosso trabalho foi pautado em dado e evidência. Então, eu visitei todas as escolas e vi o que existe e o que não existe nas escolas. O que não existe são coberturas de quadras. O que não existe são monitores, professores, merendeiras, auxiliares gerais ocupando seus cargos. Agora, banheiro unissex é uma falácia, né? Tanto é que o Ministério Público entrou com processo e já derrubou o projeto de lei por conta da inconstitucionalidade dele. Bom, você sempre foi uma vereadora, de certa forma, atuante na Câmara, mas que não usava tanto assim a tribuna para fazer aqueles discursos mais acalorados, né? É perfil de cada um. O seu perfil nunca foi esse, né? Nunca foi, Lucas.
mesmo quando a gente faz os trabalhos de fiscalização, né, por meio de requerimentos ou por meio de pesquisa mesmo, eu procuro entender, né, quais são as questões que estão em jogo, buscar informações às vezes no governo do estado, no governo federal, e aí levar o meu posicionamento. Eu não acredito que esses discursos inflamados eles construam alguma coisa. E quando a gente está dentro da política, a gente precisa conversar com os dois lados, tanto a esquerda quanto a direita. Alguém tem o que contribuir. Então, eu não acredito que esse tipo de discussão chegue a algum lugar. Eu acredito que o trabalho efetivo ele dê resultado, como as urnas mostraram. Eu fui reeleita e por algum motivo. Eu acredito que o motivo seja o trabalho que eu prestei para a cidade de Limeira. Então, é nisso que eu acredito, nesse trabalho, mais uma vez, baseado em dado, baseado em evidência, em contato direto com a população, em especial a educação, as mulheres, os empreendedores, o meio ambiente, que são pautas que nós discutimos durante esse período do primeiro mandato e nós pretendemos levar à frente no próximo mandato também. Como que você vê, Mariana, a questão do executivo, né? Eu estou praticamente perguntando isso a todos os vereadores, para que eles possam, evidentemente, expressar a opinião deles, porque o grupo que hoje finaliza o trabalho no executivo no dia 31 de dezembro de 2024, é o grupo do prefeito Mário Botion, que foi eleito, reeleito, mas não conseguiu colocar quem estava como sucessora, no caso a vice-prefeita Érica Tanque, no segundo turno. Segundo turno entre Betinho Neves e Murilo Félix. Como que você enxergou toda essa questão da eleição para o Executivo? Lucas, eu iniciei o meu mandato ao lado do prefeito Mário Botion, isso não é segredo para ninguém, foi a pessoa em que naquele momento eu confiei, para entregar a cidade, para dar continuidade no mandato, e a partir do momento que eu estive e que eu estou trabalhando, eu percebi que daquele lugar não me cabia mais. Eu acredito que a gente pode fazer mais pela cidade e tem como fazer mais pela cidade. Talvez as pessoas que não tenham votado nesse grupo tenham a mesma impressão que eu, de que a gente precisa mudar, de que a gente precisa dar oportunidade para as outras pessoas chegarem nesse lugar e mostrarem o trabalho que elas querem fazer para a cidade de Limeira. Eu dou um exemplo para você que eu particularmente achei triste, mas que a gente vai estar mudando já essa realidade. Eu fiz várias conversas com a Apex, que é a Agência Brasileira de Exportação do Governo Federal, vinculada ao Ministério de Indústria e Comércio, que cuida das exportações no Brasil. Fui a Brasília mais de uma vez, estive com o diretor de negócios e nas últimas semanas tive 2 reuniões com eles, com o pessoal das joias e semijoias, desse setor que é um setor importante para a cidade de Limeira. E quando perguntei ao Floriano, falei, Floriano, você sabia que Limeira é a cidade, a capital das joias e semijoias? Ele falou, não. Para mim, Limeira ainda é a capital da laranja. Então, a gente precisa levar a informação de que Limeira já mudou. Não é mais do café, não é da laranja, não é da indústria. Nós somos a capital das joias e semijoias. Nós empregamos aqui... Não chegou essa informação lá ainda? Essa informação não chegou. E esse pessoal da Apex vem para Limeira no próximo mês, a convite desta vereadora, a convite da ACIL, a convite dos empresários que trabalham no ramo das joias e semijoias, para que eles conheçam o arranjo produtivo que a gente tem aqui. E eu acho injusto que, numa gestão de 8 anos, não tenha se levado essa informação à frente. Injusto com os empresários, injusto com os trabalhadores, injusto com a cidade, que não depende, mas se fortalece com um setor desse tamanho. E por que essas informações não chegam? Por que isso não é aberto para as pessoas? Então, eu me coloco nessa função de colocar a Limeira em outros cenários, seja com o governo federal, seja com o governo estadual, independente de quem estiver eleito. Eu acho que é a minha obrigação e a obrigação de qualquer pessoa que ocupe um executivo, que ocupe o legislativo, tentar buscar o melhor para a cidade de Limeira. Vereadora, como que você pensa para os próximos 4 anos da tua atuação, no legislativo? A gente tem observado, e isso infelizmente é uma triste realidade, que antigamente as pessoas elas
esperavam em filas, às vezes quilométricas, com o desejo de conseguir uma vaga de emprego, com carteira assinada e benefícios. Hoje o que a gente vê é um cenário totalmente inverso. São empresas que estão desesperadas, tentando puxar, como podem, pessoas para trabalhar, para registrar, para dar todos os benefícios, e mesmo assim, diversas empresas em diferentes segmentos estão enfrentando esta dificuldade. Com certeza você, na Câmara Municipal, já deve ter ouvido falar ou até conversas com alguns empresários que relatam toda essa situação. Como que você vê esse problema e como que você imagina que talvez isso possa, pelo menos, ser amenizado nesse momento? Lucas, a gente tem visto uma grande parcela da população, principalmente jovens, né, que a gente fala nem, né, os que nem estudam e nem trabalham. Isso tem aumentado a cada ano, ao mesmo tempo que também aumenta a fila de pessoas interessadas a participar de um CAMPL, por exemplo. A gente tem 80 adolescentes e jovens para dentro desse projeto e a gente tem uma fila igual para fora. Então, a gente precisa expandir esse tipo de serviço, né, para que as crianças tenham a oportunidade de conhecer um outro mundo, porque esses adolescentes tenham a oportunidade de conhecer, de saber que se ele trabalhar, que se ele se dedicar, que se ele estudar, ele pode alcançar e ter um bom emprego, né? Muitas vezes eu tenho na minha cabeça que as pessoas não têm a oportunidade de conhecer um outro lado, né? Às vezes nasce aí numa situação de tanta vulnerabilidade que é impossível que você tenha alguma esperança aí de melhora, ou de que você mesma vai ser a primeira pessoa da sua família a estudar, a ter um emprego formal, a ter uma família, a ter um carro, a ter uma casa. E o que a gente precisa como poder público é dar oportunidades, né, levar esses serviços para as pessoas, ampliar, por exemplo, uma escola em tempo integral para que as crianças fiquem nas escolas. A gente tem poucas escolas no município que são em tempo integral. Por que não ampliar, dando oportunidades de fazer uma aula de circo, uma aula de informática, uma aula de robótica, enfim, uma aula ou um momento que mostre que existe um outro mundo aí para se desbravar. E, nesse momento, a gente está colhendo o fruto de uma sociedade que talvez tenha ficado acomodada, né? Não tenha mais interesse em estudar, em se capacitar para buscar realmente emprego. E esses relatos de empresários, nós que visitamos aí nesses últimos 45 dezenas de Eu imagino que você deve ter ouvido muito o que eu acabei de relatar. Nós ouvimos em todas as empresas. Não teve uma empresa que não houve relato de dificuldade de contratação de mão de obra. Então, quando eu falo que a gente precisa fortalecer, inclusive eu estive mais cedo no CAMPL, né, nos patrulheiros, e a gente precisa realmente fortalecer esse trabalho, né? Quando escuta os relatos dos adolescentes, dos jovens que passaram por lá, é uma super oportunidade de mudança, de quebra de paradigmas e de oportunidade para as crianças, para esses adolescentes alcançarem e viverem uma forma diferente do que seus pais, do que seus avós viveram, né? Então, acredito que nós, como poder público, a gente precisa dar essas oportunidades. Você acredita que, às vezes, na sua opinião, aí eu estou fazendo literalmente uma pergunta mesmo, você acredita que muitas vezes o poder público não consegue evoluir como deveria? Porque assim, a gente percebe a evolução de diversos segmentos, né? E o segmento que não consegue acompanhar a evolução tecnológica, ele é literalmente engolido, né? Prova de diversos segmentos que, se não conseguiu se adaptar, simplesmente às vezes é varrido. Só que o poder público nunca é varrido, né? Porque é ele que está à frente. Mas ele sendo travado, às vezes, né? Não tendo essa evolução tecnológica na mente de quem está com a caneta na mão, acaba ficando tudo muito engessado. Sim. E é complicado a gente falar de uma situação em que, às vezes, quem está no poder não tem essa visão de futuro, uma visão empreendedora, porque é muita burocracia e algumas coisas já são muito bem amarradas. Como desburocratizar tudo isso? Como abrir realmente espaço para que
o jovem possa, talvez, se encantar pelo mercado de trabalho. Você não acha que, às vezes, o poder público deixa tudo muito engessado? Isso em todas as esferas, eu estou dizendo. Eu tenho certeza, Lucas, não acho, não. A gente pode concluir isso até pelos cursos que são oferecidos pelo próprio CEPROSOM. Curso de padeiro, curso de manicure, cursos que a juventude hoje já não se interessa mais. Essas profissões são importantes, muito importantes. Mas, quando a gente olha para uma juventude, a gente leva esse tipo de curso para um centro comunitário, de uma juventude que já está abandonada, eles não vão se interessar. Né? A gente precisa levar cultura, a gente precisa levar lazer, a gente precisa levar curso profissionalizante de lugares que precisam de determinadas mãos de obra. Né? Então, realmente não se acompanha. Né? O que se oferta de curso profissionalizante pela própria prefeitura está muito aquém do tempo do mundo. E a gente precisa acompanhar, a gente precisa desburocratizar no sentido de digitalizar os acessos. Né? Hoje, a maioria das pessoas, não todo mundo, já tem facilidade em acessar tudo no celular. A gente não tem um aplicativo que realmente funcione da prefeitura. Né? É uma dificuldade anexar uma foto no 156, estou dizendo porque eu mesmo uso. Né? Quando as pessoas me pedem para cortar uma árvore e cobrir um buraco, eu pego, tiro uma foto e mando no 156, pelo site. Quase ninguém tem um computador de mesa, mas as pessoas têm um celular na mão. Então, a gente precisa de um aplicativo acessível, que você consiga fazer desde um pedido de poda de árvore até a marcação ou remarcação de uma consulta. Né? Para você conseguir ver qual a posição do seu filho na fila de um SEMA, por exemplo. Então, tudo isso dá para se fazer, várias prefeituras fizeram, e não tem por que a gente ficar para trás. Né? A gente está no mundo digitalizado, a gente está no mundo em que as crianças querem acessar essas coisas, né? Que ficam no celular o tempo todo, que também é uma crítica que eu faço. Enquanto outras cidades, enquanto Brasília está discutindo a escola sem tela, aqui em Limeira não há essa discussão. A gente precisa abrir essa discussão, né? Precisa falar sobre isso, da importância da tecnologia, mas do prejuízo também que ela traz para a vida das crianças em especial. Na Câmara Municipal, Mariana, o que você pretende fazer nesses 4 anos? Nesses 4 anos eu pretendo cobrar e fazer com que tudo que nós trabalhamos nesses primeiros 4 anos que passaram sejam executados. Né? Senão a gente já vai ter aí mais de 25 leis nossas que foram aprovadas sem implementação. Não adianta eu querer inovar e falar para vocês que eu vou apresentar mais centenas de leis. Não vou. Eu quero que o que nós já fizemos seja efetivamente executado, com olhar especial para a primeira infância, que são as crianças de 0 e 7 anos. E esse é o grande calcanhar de Aquiles, né, Mariana? O projeto já tem todo um trâmite até que ele realmente consiga ser aprovado, e depois de aprovado, eu brinco às vezes, se 10% de todas as leis que foram criadas no país ou no nosso município, de fato, fossem fiscalizadas, a realidade seria diferente. Sim. O problema é que tem muita coisa, mas a fiscalização é pífia. Né? A fiscalização é ruim, e o interesse também do político que está no comando nem sempre é o mesmo do vereador e nem sempre é o mesmo da população. Te dou um exemplo, a lei do PIX que nós aprovamos, que é o pagamento das tarifas de ônibus por meio de PIX e cartão de débito. É uma dificuldade, a gente foi às ruas para escutar as pessoas, e elas pediam pela aprovação e pela alteração do tipo de bilhetagem aqui na cidade de Limeira. É bom para a população, é bom para nós, legisladores, no sentido de fiscalização, né? Porque quando você paga em dinheiro, você não tem o controle do pagamento. Quando passa um PIX, passa cartão de débito, a gente já consegue ter um controle social maior sobre isso. Conversamos com a empresa, né, com a Sou Limeira. Para eles, nenhuma dificuldade de implementação. Já foi implementado em São Vicente, por exemplo. E o que me disseram é que queriam que Limeira fosse a primeira cidade a implementar o aplicativo e começar a fazer esses pagamentos. Já passou o prazo de regulamentação e nada foi feito. Então, é muito duro quando a gente percebe que os interesses eles são desconexos. Né? Eu trabalho para o interesse público, eu trabalho para o interesse da população, mas eu preciso que o executivo acompanhe esse interesse. Né? Uma outra coisa foi a política municipal da primeira infância, que prevê uma política pública intersetorial, né? Educação, saúde, cultura,
lazer, esporte, todo mundo junto trabalhando pelas crianças. Até hoje a gente não conseguiu acessar um plano municipal de primeira infância. Não foi feito. Já estive em São Paulo com algumas servidoras públicas, mas até agora nada foi feito. Então a gente fala muito da infância, a gente fala das crianças, a gente fala que as crianças são prioridades, a gente faz aqueles discursos muitas vezes hipócritas numa Câmara Municipal, mas a gente não está olhando para a raiz do problema, que é o fortalecimento dessas políticas públicas que realmente ajudam as crianças. E tem como mudar? Tem como mudar. Onde a vida é esperança, né, Lucas? Então, a gente está aqui para isso e a gente está aqui para eleger, inclusive, pessoas que eu acredito que sejam essa mudança. Não acredito que a gente vá mudar uma cidade de uma hora para outra, né? Até porque no primeiro ano de governo da próxima gestão eles vão executar o que foi aprovado pela atual gestão. Mas eu acredito sim que há esperança e há uma expectativa de melhora, principalmente no tratamento das pessoas, sejam elas servidoras públicas, sejam elas os cidadãos limeirenses que estão aqui e que usam as políticas públicas da cidade de Limeira. Então, eu estou aqui porque eu ainda acredito, porque eu ainda sonho e porque eu quero uma Limeira ainda melhor. Mariana, o trecho final da entrevista, desse bate-papo com os vereadores, eu estou deixando como se fosse uma espécie de umas considerações finais para você, de repente, falar diretamente com o teu eleitor, né? E fazer realmente uma conclusão de raciocínio. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de conversar, de trocar um pouquinho, né, ideias sobre o que passou e sobre o que vai acontecer nos próximos 4 anos. É um momento de agradecer aos 1.737 eleitores que foram até as urnas, que confiaram na gente, né? Nós continuaremos trabalhando não só para as pessoas que votaram na gente, mas para uma cidade de Limeira, para os 200 mil eleitores, para os 300 mil habitantes que a cidade tem. E, como eu falei anteriormente, eu tenho esperança, tenho expectativa e tenho um sonho de que a cidade de Limeira vai melhorar. E eu quero fazer parte dessa mudança, e por isso que eu estou aqui. Mais uma vez à disposição, acreditando realmente numa política que transforme. E eu preciso da ajuda de todos vocês, né, das pessoas que moram na cidade de Limeira, que vivem na cidade de Limeira e que podem nos ajudar, nos mandando informação, nos fazendo pedidos, nos dando sugestões de tudo o que acontece na cidade. Nós estamos trabalhando por eles e a gente vai seguir nesse caminho até 2028. Essa foi a vereadora reeleita Mariana Calça, mais uma que compareceu aos estúdios para bater um papo com a gente. Você que acompanha o Rápido no Ar, então, pôde conhecer um pouco mais do trabalho da vereadora Mariana Calça e das perspectivas dela para esse próximo mandato que começa no dia 1º de janeiro de 2025. Se você acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado e fique sempre ligado, porque nós estamos conversando com todos os vereadores eleitos e reeleitos em Limeira.